Olá pessoal, eu sou Carolina Prade e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vendedores. Será que a pessoa nasce com o dom de ser vendedor? Ou com o dom de ser jogador? Ou com o dom de fazer artesanato? Bem, todos nós temos características pessoais aonde encontramos mais facilidade para algumas atividades. E da mesma forma, falando aqui em vendas, né, que é o nosso canal, as vendas também. Então, assim, a pessoa pode ser um excelente vendedor, uma pessoa que já começa nesse meio de vendas e não precisa grandes treinamentos ou grandes especializações, porque isso já está intrínseco na pessoa, já é do jeito dela, ela já se comunica bem, já fala, já consegue convencer as pessoas e isso acontece de forma natural. Mas existem também os casos onde a gente pode trabalhar e fazer com que, com muito treinamento, muita dedicação e muito desenvolvimento, a pessoa consiga melhorar suas características e trabalhar nesse quesito de ser um bom vendedor, mesmo sem ter nascido com essa característica tão forte. Todos nós temos pontos positivos e pontos a melhorar. Nesses pontos positivos, como somos pessoas, somos diferentes uns dos outros, é importante que você identifique o que você tem de positivo e o que você precisa melhorar. Dentro do que você tem de positivo, é muito bacana você fortalecer isso que você tem de positivo. E aí, ajustar, né, um pouquinho ali aquilo que você tem a melhorar. Uma vez eu vi, não sei se foi numa palestra, onde é que eu vi, que a gente não precisa ser bom em tudo. Não precisa, a gente não precisa exigir da gente ser bom em tudo. Vamos dar um exemplo aqui num time de futebol. O atacante, ele às vezes não vai ser muito bom na defesa. E tudo bem, porque a posição dele é atacante. Assim como eu preciso de um atacante para correr e fazer o gol, eu preciso de alguém fortalecido também na defesa. Assim como preciso de um goleiro também muito forte ali, com uma agilidade para fazer a posição de goleiro. Nesse sentido é isso que eu digo, tá? Não que o atacante não precise saber defender. Sim, é importante ele ter características, mas o forte dele é correr e fazer o gol. E tudo bem. E dentro de um time, dentro de uma equipe, dentro de uma família, dentro de qualquer contexto, seja numa sociedade, as pessoas são diferentes. E por isso, a gente consegue fortalecer aquilo que a pessoa tem de bom e trabalhar um pouquinho aquele ajuste, né, sutil naquilo que precisa melhorar. Porque o atacante ele nunca vai ser o excelente cara da defesa. Às vezes vai passar algumas bolas por ele, mas quando bateu que é para ir pro gol, não tem gente que faça melhor que ele. E é nesse sentido que eu digo aqui que às vezes a pessoa não nasce vendedor, mas ele é uma pessoa empática, uma pessoa que conversa, que consegue, né, convencer, que gera um ambiente agradável, a pessoa que está do outro lado, ela fica à vontade. Só que às vezes a pessoa não é boa no fechamento, né, no tipo, vamos fechar o pedido. Então assim, ela vai ajustar esse detalhe de fechamento. Então quando ela percebe que ela precisa desenvolver o fechamento, quando começa a decorrer a negociação para ir para o fechamento, ela vai ter que pegar uma ou duas dicas, às vezes algumas técnicas de fechamento e usar isso nas negociações dela. E aí, às vezes, isso pode fluir de uma negociação maravilhosa, porque ela trabalhou tanto aquela empatia de forma natural, de forma, né, confortável, o cliente ficou à vontade e o fechamento é um detalhe, então ela vai ajustar e treinar fechamento. Nesse sentido que eu digo que tudo bem hoje em dia a gente não ser bom em tudo, tudo bem a gente não precisar exigir de nós sermos bons em tudo. Muitas vezes a gente se cobra demais, a gente quer ser o melhor e tal, e aí às vezes a gente se frustra
por alguma coisa que a gente não é o melhor ou que uma pessoa tem de melhor do que a gente. Só que daí a gente esquece de fortalecer o que a gente tem de positivo. E o objetivo desse vídeo, estamos aqui falando obviamente sobre vendedores, né? Mas é de modo geral na vida. Você pode ser uma pessoa extremamente organizada, mas pouco objetiva. Então assim, não adianta você reclamar que você não é objetiva porque você tem coisas que você é muito bom para você, né? Então você é muito organizada, mas a objetividade você vai tratar aquele, eu digo assim, a gente vai pegar um conta-gota e vai dar o remedinho na dose certa, naquele detalhe que precisa melhorar, né? E valorizar aquilo que você já tem de bom e realmente valoriza isso. Pensa no jogador de futebol que o atacante ele tem que valorizar que ele sabe correr rápido e sabe chutar para o gol. Então, nesse sentido, se a defesa dele não for tão boa, certamente vai ter alguém que vai ajudá-lo na defesa, né? E nesse sentido, busque entender aquilo que você precisa desenvolver, mas muito mais do que isso, busque o que você tem de ponto forte. E use isso ao seu favor, use isso com as pessoas que você se relaciona, use isso no seu trabalho, porque agora vamos pensar no coletivo, se todos usarem aquilo que tem de bom, de melhor, e só trabalharem aquele ajustezinho daquela coisa que tem que melhorar. E aí às vezes você vê um contexto à sua volta de pessoas que são muito boas, cada um com a sua característica. E às vezes a gente começa a olhar, poxa, aquela pessoa tem uma característica bacana. E aí você começa a se espelhar naquilo e busca fazer o seu melhor também. Certo? Essa é a dica de hoje. Ninguém nasce vendedor, assim como ninguém nasce jogador famoso de futebol. Tem que ter muito treinamento, tem que ter muita dedicação, tem que ter muita análise do que precisa ser melhorado. E é isso, não existe fórmula mágica, né? Não existe, é muito treino, é muito estudo, são muitas horas de pesquisa para você saber aquilo que você precisa melhorar, mas muito mais do que isso é quando você se percebe o que você precisa melhorar, depois você dá o remedinho na dose certa e o resultado vem, tá bom? Um beijo e até a próxima!